Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, estou aqui na sacristia da Matriz de Nossa Senhora da Conceição da cidade do Cerro, Minas Gerais, para contar um pouco sobre o que Saint-Hilaire, o viajante francês, falou da reunião dos homens em 1816. Fica com a gente, senta que lá vem história boa. Eu me encontro agora na sacristia ou na parte de trás do altar-mor da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no Cerro, aqui em Minas Gerais. E essa sacristia, ela tem um importante papel na política do século XVIII, XIX e também XX. Por que a política é importante? Porque nós sabemos que até 1889 havia o sistema do padroado real. Era uma vinculação, primeiramente, da Igreja Católica com a coroa portuguesa. A partir da independência do Brasil, essa relação passou a ser com Dom Pedro I, depois com os regentes e depois com Dom Pedro II. O Dom Pedro II, por exemplo, ele tinha autorização de interditar a nomeação de vigários, porque o governo é quem fazia o pagamento dos padres, as chamadas côngruas. Os padres também recebiam pelas conhecenças, que era a cobrança por confissão, comunhão, e missa de sétimo dia, missa de corpo presente e outras tantas celebrações que poderiam ser feitas. Isso quer dizer que, no final das contas, o sistema do padroado gerava em torno do sacerdote, do vigário, do padre, um poder muito grande, uma autoridade muito grande. E isso se deve por vários fatores. O primeiro deles é o temporal. O vigário ficava na paróquia durante toda a sua vida. No caso, por exemplo, do padre Simão Pacheco, o primeiro padre colado da paróquia serrana, ele ficou de 1724 até a sua morte, em 1756. O tempo que ele ficou foi maior, por exemplo, do que um mandato de um ano de um senador do Senado da Câmara. O Senado da Câmara tinha eleição todo ano. O vigário continuava o mesmo. Isso criava uma coesão social em torno do vigário. A coesão social em torno do padre prevaleceu durante todo o período chamado padroado real. Aqui no caso da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de 1713 até 1889. Esta coesão social permitiu-nos entender melhor o que se passou com Auguste de Saint-Hilaire, o naturalista francês que esteve aqui em 1816. Cita ele, durante a sua permanência, no seu diário de bordo da viagem que ele fez até a comarca do Cerro do Frio. Na época, a Vila do Príncipe era a capital dessa comarca. Ele ficou na casa de um dos padres coadjutores auxiliares do vigário, e quando ele veio visitar a sacristia, ele percebeu que havia dois momentos. O primeiro momento de preparação do sacerdote, as preces iniciais para que ele ocupasse o presbitério e fizesse a missa, usando-se do sermão, do púlpito e por diante. Mas o segundo momento era o mais interessante e era o que mais revelava as sociabilidades coloniais, a que mais revelava as sociabilidades em torno do padre. Saint-Hilaire destaca que os homens mais ricos e mais poderosos da Vila do Príncipe juntavam-se na sacristia para discutir questões políticas. Ora, isso só é possível de imaginar porque o padre era uma figura extremamente política. Porque em volta de 1816 já havia uma efervescência política muito grande na sede da comarca do Cerro do Frio, a Vila do Príncipe. E com o passar do tempo, essa efervescência se tornou, por exemplo, a possibilidade de eleições praticamente diretas
de candidatos a deputado e senadores quando o Brasil se tornou independente e formou-se como nação. Na prática, o que Saint-Hilaire antecipou é que no padroado, mesmo quando depois da independência brasileira, a igreja passou a comandar o mito da honestidade política. O que eu estou querendo dizer com isso? Por estar na igreja, as pessoas vinham votar nos deputados dentro da igreja. E as pessoas eram qualificadas pela inscrição paroquial. Eles eram fregueses. E quem dava o número de fregueses era o padre. Então, colocar uma urna dentro da igreja, nesse caso da igreja matriz, representava honestidade e ausência total de corrupção no processo eleitoral. Nós sabemos que durante o processo talvez não houvesse corrupção, mas para se chegar ao nome dos candidatos, muitas discussões políticas aconteciam, inclusive aqui na sacristia. Nós podemos imaginar, por exemplo, que além do uso do sagrado, o uso profano das eleições repercutiu muito no cotidiano da Vila do Príncipe. É assim que a gente vai aprendendo que a igreja, ela modelou durante anos e anos e anos o jeito, a forma e os costumes serranos. E esse jeito de ser serrano, de ser católico no século XVIII, século XIX, prevaleceu durante muito tempo. Hoje, atualmente, na cidade do Cerro, por exemplo, praticamente as principais festas da cidade são ligadas ao calendário litúrgico católico, exatamente porque nós somos herdeiros de toda uma organização da igreja, o espírito tridentino do século XVIII, mas também da atuação dos padres, vigários, auxiliares, capelães de irmandades e aí por diante. É assim que nós vamos aprendendo, para finalizar, que a sacristia é um lugar entre o profano e o sagrado, onde se pode dizer de tudo, inclusive de política. Um grande abraço e até a próxima.